A história de José, um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento. Mas antes de começar o vídeo, se você gostaria de fazer uma renda extra com o YouTube ou com a internet, clique nos links da descrição do texto. José era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó, também chamado de Israel, e o primeiro filho de Raquel, a esposa preferida de Jacó. Ele nasceu numa época em que seu pai já era idoso, o que fez com que Jacó o amasse mais do que os outros filhos. Como prova desse amor especial, Jacó deu a José uma túnica colorida, um símbolo de sua predileção. Essa atitude gerou inveja e ressentimento entre seus irmãos. A situação piorou quando José começou a ter sonhos proféticos, nos quais ele via seus irmãos, e até seus pais, se curvando diante dele. Em um sonho, José viu feixes de trigo representando seus irmãos se curvando diante de seu próprio feixe. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando José compartilhou esses sonhos, seus irmãos ficaram ainda mais ressentidos, interpretando-os como um sinal de que José queria governá-los. A inveja dos irmãos de José culminou em um ato terrível. Um dia, quando José foi enviado por seu pai para verificar como estavam seus irmãos, que estavam cuidando do rebanho, eles decidiram se livrar dele. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas, por sugestão de Rúben, o mais velho, eles o jogaram em um poço vazio, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. No entanto, antes que isso pudesse acontecer, os irmãos venderam José como escravo para uma caravana de ismaelitas que passava a caminho do Egito. Para encobrir seu crime, eles mergulharam a túnica de José em sangue de cabra e a levaram de volta a Jacó, que acreditou que seu filho havia sido morto por um animal selvagem. José foi levado ao Egito e vendido como escravo a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. No entanto, Deus estava com José, e ele prosperou em tudo o que fazia. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de toda a sua casa. Contudo, a esposa de Potifar se apaixonou por José e tentou seduzi-lo. José, sendo fiel a Deus e a seu senhor, recusou as investidas da mulher. Enfurecida pela rejeição, ela o acusou falsamente de tentar violentá-la, e José foi lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus continuou a abençoar José. Ele logo ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Durante esse tempo, José interpretou os sonhos de 2 dos servos do faraó que estavam presos, o copeiro e o padeiro. Ele previu que o copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado, o que aconteceu exatamente como José havia dito. Embora o copeiro tenha prometido se lembrar de José quando fosse libertado, ele se esqueceu de José por 2 anos. 2 anos depois, o faraó começou a ter sonhos perturbadores que ninguém em seu reino conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José e mencionou sua habilidade de interpretar sonhos. José foi levado à presença do faraó e, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos como uma profecia de 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, o faraó nomeou José como governador do Egito, dando-lhe autoridade sobre toda a terra e a responsabilidade de armazenar grãos durante os anos de fartura para preparar o país para a fome que se aproximava. Quando a fome se espalhou, ela também atingiu Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos, sem saber que José era o governador que geria a distribuição de alimentos. Quando os irmãos chegaram ao Egito, José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Em vez de se revelar de imediato, José os testou para ver se haviam mudado. Ele acusou-os de serem espiões e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, ao Egito como prova de sua honestidade. Os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, e José organizou um banquete para eles. Mas antes de liberá-los, ele colocou uma taça de prata em secreto no saco de grãos de Benjamim e os acusou de roubo. Quando o cálice foi encontrado, José declarou que Benjamim teria que ficar como seu escravo.
Isso provocou grande angústia entre os irmãos, especialmente Judá, que se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, demonstrando assim sua mudança de caráter. Tocado pela mudança de seus irmãos, José finalmente se revelou a eles. Ele chorou e explicou que, embora eles o tivessem vendido como escravo, Deus havia transformado aquilo em bem, pois ele havia sido enviado ao Egito para salvar muitas vidas. Os irmãos, aterrorizados, temeram a vingança de José, mas ele os tranquilizou, assegurando que os perdoava. José pediu que seus irmãos trouxessem seu pai e toda a família para o Egito, onde eles seriam sustentados durante os anos restantes de fome. Jacó, ao saber que José ainda estava vivo, ficou extasiado e imediatamente se mudou para o Egito com sua família, num total de 70 pessoas. Eles se estabeleceram na terra de Gósen, uma das melhores regiões do Egito, e prosperaram sob a proteção de José. Jacó viveu mais 17 anos no Egito antes de morrer. Antes de sua morte, ele abençoou seus filhos e pediu para ser enterrado em Canaã, ao lado de seus antepassados. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele finalmente se vingasse deles, mas José reafirmou seu perdão e declarou que Deus havia transformado o mal em bem. José viveu até os 110 anos, vendo seus bisnetos nascerem. Antes de morrer, ele fez os israelitas jurarem que, quando Deus os tirasse do Egito, levariam seus ossos de volta para Canaã. José morreu no Egito, mas seu corpo foi embalsamado e, séculos depois, durante o Êxodo, seus ossos foram levados de volta à terra prometida. A história de José é uma narrativa poderosa de fé, perdão e a soberania de Deus. Desde sua infância até sua morte, a vida de José exemplifica como Deus pode transformar situações aparentemente desesperadoras em bênçãos para muitos, e como a fé em Deus pode sustentar uma pessoa através de provações e desafios. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará informações adicionais e todos os detalhes sobre o que falamos aqui. Deixe seu comentário com sugestões ou perguntas, eu adoraria saber o que você achou. Se gostaria de conhecer melhor a Bíblia, clique nos links na descrição do texto onde são cursos 100% online com método de estudo da Bíblia inteira que já ajudou mais de 25 mil pessoas a entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Até a próxima!